Irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura nos fala sobre Abraão. Abraão seguramente é uma das pessoas mais importantes de toda a história da salvação, de toda a Sagrada Escritura. Imagine esta situação. Em um período onde ter filhos significava ter a bênção de Deus, uma mulher que era estéril era considerada uma mulher que não tinha a bênção de Deus, era considerada uma mulher que tinha ainda menos valor na sociedade, era considerada, como o homem, uma pessoa malquista. Nesse período de tanto rezar, de tanto pedir a graça de ser pai, de ser mãe, Abraão e a sua esposa, quando tinham aproximadamente, diz a Sagrada Escritura, esta idade, aproximadamente 80, 90 anos, praticamente um milagre, de repente eles têm um filho. E tiveram um filho, colocaram o nome no filho de Isaac. Isaac, quando já estava crescido, Isaac, quando já estava maior um pouco, Deus disse para Abraão: coloque lenha nas costas do seu filho, suba o alto do monte, e lá no alto do monte, monte uma fogueira e molhe o seu filho, sacrifique o seu filho por amor a mim. Se eu perguntasse a vocês qual seria a sua reação, algumas pessoas possivelmente diriam: eu brigaria com Deus. Eu diria: Senhor, por que isso? Eu diria: que Deus é este? Eu diria: não é justo. Eu diria: não vou fazer. Eu diria: Deus está maluco. De um lado nós tínhamos ou teríamos um grupo de pessoas que iriam blasfemar. Diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, diante das encruzilhadas da nossa vida, ou nós blasfemamos, ou nós adoramos a Deus. Não tem como ser indiferente. E neste momento, Abraão, e antes de dizer aquilo que Abraão fez, outro grupo possivelmente diria: não sei se é a melhor decisão, mas Deus sabe o que faz. Eu vou obedecer. Eu vou aprender desta situação. Antes de dizer aquilo que aconteceu, e nós conhecemos a história, queridos irmãos e irmãs, nós vivemos tempos difíceis, difíceis em Portugal, difíceis no Brasil, difíceis em muitos países do mundo. Muitas pessoas blasfemam, muitas pessoas reclamam, muitas pessoas só sabem ver o lado negativo das coisas. Guarde, esta é uma grande lição para a sua vida. Diante de um problema, você olha para o problema ou olha para a situação. De repente, não desejo isso a ninguém, Deus queira que não aconteça a ninguém. De repente você descobre que você tem câncer. Ou você fica brigando porque você tem câncer, ou você fica reclamando porque você tem o câncer, ou você fica dizendo que você não deveria ter o câncer, ou você se informa como você vai fazer um tratamento, ou você procura um bom médico, arregaça as mangas da sua camisa, enfrenta o tratamento, daqui a pouco você está bom. É assim a vida. Ou você olha para o problema, ou você olha para a solução. Ter fé não significa dizer apenas eu acredito em Deus. Fé é algo que exala. Fé é algo que transborda. Fé é algo prático. Fé é o transbordamento da confiança naquele que sabe mais do que nós. Existem 3 palavras que diante das situações difíceis eu penso que nós devemos usar em relação a Deus. E o padre já disse estas palavras. Primeiro, Deus é sábio. Se Deus é sábio, Ele sabe o que faz. Por mais que seja difícil, por mais que doa, Deus sabe o que faz. Segundo, Deus me ama. Se Ele me ama, e aqui é o mais importante, eu não estarei sozinho. O que é mais importante não é o que nós estamos passando, mas como nós estamos. Tem pessoas que vivem em um palácio e estão infelizes.
Tem pessoas que vivem na simplicidade, com dificuldades, tão felizes. Por quê? Porque o mais importante é como nós estamos. E como nós estamos? Estamos acompanhados por Deus. Deus me ama. Terceiro, Deus é todo-poderoso. Se Deus é todo-poderoso, quando Ele quiser, essa situação pode ser mudada. Alguém poderia dizer assim: Padre, e se Abraão não tivesse obedecido a Deus e tivesse negado a sua fé e não tivesse subido aquele monte com a lenha nas costas do seu filho? E se Abraão tivesse desobedecido, Deus iria perdoá-lo? O se aqui existe na teologia, nós chamamos de casuística. É difícil lidar com o se, porque o se não existe. Tem gente que diz assim no futebol: e se ele tivesse feito aquele gol, o time será que teria ganho o jogo? Não sei, não existe o se. É difícil saber. Mas seguramente Deus perdoaria. Deus perdoaria, desde que Abraão tomasse o firme propósito de mudar de vida. A teologia da igreja, principalmente a teologia moral, utiliza uma expressão chamada opção fundamental. O que é opção fundamental? Pode ser que você confesse todos os meses, pode ser que você confesse todas as semanas a mesma falha. Se você tem no seu coração o desejo, a vontade de mudar de vida, Deus lhe perdoa. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Deus é infinitamente misericordioso. E aqui entra algo belíssimo. A lógica de Deus ultrapassa as réguas, as formas humanas. Porém, nós precisamos ser humildes. Diante destas dificuldades, diante destas dores, aqui nós temos pessoas que precisam tomar decisões diariamente. Aqui nós temos pessoas, praticamente, nós estamos falando com cristãos, que têm vidas sob a nossa responsabilidade. Guarde o que eu vou dizer agora. Você não precisa ser perfeito. Dizer que nós não precisamos ser perfeitos não significa que nós vamos cair na lama e vamos viver lambuzados e rolando na lama a vida toda. Não é isso. Nós podemos falhar, nós vamos nos emendar. Você não precisa ser perfeito. Perfeito é Deus. Você precisa ser honesto. Honesto significa saber aquilo que não está indo bem e procurar se emendar. Parênteses fechado. O texto continua dizendo que Abraão colocou lenha nas costas do filho, subiu no alto do monte. E quando ele iria sacrificar o seu filho, Deus disse: Abraão, não faça isso. E apareceu um cordeiro, apareceu um animal que foi imolado no lugar do filho. Abraão desceu o monte com o filho nos braços, os dois felizes, e Abraão crescia na fé. Não existe ouro sem fogo. O ouro é provado, é lapidado no fogo. Deus vai nos preparar para grandes missões. Deus vai nos preparar para sermos pessoas fortes e santas no fogo. No fogo. Na luta, nas dificuldades. Imaginando esta situação de Abraão, alguns séculos depois, Jesus também subia o monte, com madeira nas suas costas, a exemplo de Abraão. E subindo o monte, ele tinha não seu pai, mas a sua mãe. E no alto do monte, não era uma fogueira, mas era uma cruz. E a diferença entre Jesus e Abraão foi apenas, em relação ao fim da história, uma. Abraão voltou com a sua mãe, Abraão voltou com seu pai, Abraão voltou com seu filho Isaque, feliz, alegre, e Jesus voltou com a sua mãe, nos braços dela, já falecido, morto.
A crucifixão de Jesus, a morte de Jesus na cruz seguramente abalaria, mexeria com a fé dos apóstolos. E aqui nós vamos para o Evangelho. Aquele sofrimento de Jesus, a morte de Jesus mexeria com os apóstolos. O que Jesus fez para prepará-los para aquele monte, o Monte Calvário? O que Jesus fez? O Evangelho de hoje nos diz sobre a transfiguração. 8 dias antes da morte de Jesus, nós temos o Monte Calvário. 8 dias antes da morte de Jesus, em outro monte, o Monte Tabor, Jesus escolheu 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E naquele momento Jesus tirou o véu da humanidade e mostrou-se totalmente divino, como Jesus era no céu. Jesus mostrou-se como Deus. Os olhos dos apóstolos, imagino, estavam escorrendo lágrimas, emocionados. Viram Jesus como de fato Ele é, Deus. E aí Pedro faz a seguinte proposta a Jesus: Jesus, é bom estar aqui, é bom estar na sua presença. Vamos fazer 3 tendas. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, vamos fazer uma tenda para Moisés e outra tenda para Elias. O que significa Moisés e Elias? A base do Antigo Testamento, a base do judaísmo é a lei e a profecia. A lei era representada pelo templo, a lei é representada por Moisés. Moisés é aquele que entregou o decálogo, os 10 mandamentos. E a profecia teve como maior profeta Elias. Então aqui nós temos ao lado de Jesus a profecia e a lei. Nós temos todo o Antigo Testamento. Então nós temos Jesus e todo o Antigo Testamento. Foi essa a opção de Pedro. Vamos fazer 3 tendas, Jesus, Moisés e Elias. Uma voz do céu dizia que ele não sabia o que estava dizendo. De repente Moisés e Elias desapareceu e ficou apenas Jesus. Qual foi o erro de Pedro? Pedro não disse, vamos fazer 4 tendas, uma para mim. Pedro não pensou em si, mas Pedro colocou no mesmo nível Deus, Moisés e Elias. Por mais que nós amamos as pessoas, por mais que nós amamos o nosso trabalho, nós não podemos e não devemos colocar nada no nível, na mesma proporção do que Deus. Queridos irmãos e irmãs, existem momentos da nossa vida que nós vamos dizer como Santa Teresa d'Ávila: só Deus basta. Isso não significa que nós não devemos ter amigos, não devemos ter relacionamentos saudáveis. Sem dúvida nenhuma precisamos. Ou nós levamos alguém para o céu conosco, ou nós não vamos. Ninguém vai para o céu sozinho. Que Deus nos conceda esta mesma graça que Ele concedeu a Abraão. A graça de acreditar, a graça de ter fé, a graça de ter uma fé viva, a graça de saber olhar mais para a solução do que para o problema. Que Deus nos conceda a graça de termos alegria até nos momentos mais difíceis. O padre encerra dizendo, certa vez o Papa Bento XVI diz assim: a maturidade cristã é a capacidade de transformar sofrimentos em louvores a Deus. Como que nós vamos transformar sofrimentos em louvores a Deus? A partir do momento que nós temos a certeza que Deus cuida de nós, que Ele está conosco. Que Deus nos ajude a fazermos o nosso possível. E aqui entra algo belíssimo, que Deus nos ajude a fazermos o nosso possível. Depois de fazermos o nosso possível, seguramente Deus fará o impossível dele. Mas a vida não vai mudar, a vida não vai ser transformada quando nós ficarmos sentados na nossa casa, olhando para a televisão, olhando para um telemóvel, esperando solução. Faça o seu possível e Deus fará o impossível dele. Que Deus nos ajude a convertermos o nosso coração. Que Deus nos ajude a termos uma vida nova.
Qual é a resposta, qual é o melhor fruto da conversão do nosso coração? Paz, paz. Existe algo que só a presença de Deus e um coração novo nos dá: paz. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que transborde fé, misericórdia e amor.